Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Especificamente, nós vamos analisar agora conexão e continência. Bem, pessoal, como nós sabemos, a conexão e a continência relativa à competência relativa são causas de modificação da competência. Inclusive, está ali previsto no artigo 54 do CPC. Lembrar para vocês uma tabelazinha que eu fiz pontualmente sobre as causas de modificação da competência. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Fiz uma tabela bacana aqui. Competência. Ó, fiz uma tabela aqui legal para vocês, pessoal, tratando pontualmente, olha só, de todas as situações em que envolve competência absoluta, competência relativa, fazendo um parâmetro comparativo entre elas. Nesse sentido e consequência, aqui eu coloquei para vocês, pontualmente, as circunstâncias que envolvem a modificação da competência. E como já havia tratado N vezes com vocês, envolve a situação de prorrogação da competência, envolve a derrogação por causa da cláusula de eleição de foro, e a conexão e a continência. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui especificamente tratar a conexão. Vamos aqui tratar pontualmente da conexão. Bem, para tanto, pessoal, vamos aqui ler especificamente o artigo 54 do CPC. Vamos lá? Artigo 54. Olha o que diz aqui, pessoal, o dispositivo. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o exposto nesta seção. Então, quais seriam as formas de modificação da competência, especificamente relacionado à competência relativa? Prorrogação, derrogação em razão de cláusula de eleição de foro e a conexão e a continência. Bem, o que é a conexão? A definição, portanto, pessoal, da conexão, ela é indicada no artigo 55 do CPC, que diz o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações que lhes forem comum o pedido ou a causa de pedido. Veja que é utilizado a conjunção alternativa ou pedido ou a causa de pedido. E, na mesma essência, presença, pessoal, de duas ou mais ações. Bem, vamos aqui relembrar alguns aspectos atinentes ao que é o pedido e a causa de pedido. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Bem, pessoal, causa de pedir ou causa petende consiste, portanto, numa exposição factual, narrativa, em relação pontual aos fatos apontados na exordial. Significa dizer especificamente que existe uma identidade quanto aos fatos. Agora veja, vai compreender a chamada causa de pedir remota e vai também compreender a chamada causa de pedir próxima ou o próprio fundamento jurídico. A causa de pedir remota, pessoal, ela envolve todos os acontecimentos do mundo ou da vida que revela, portanto, ao autor o surgimento do direito ou da violação do seu direito. Subsequentemente, perante fatos a direitos, nós temos a causa de pedir próxima ou também chamada de fundamentos jurídicos. Aqui nós temos uma dimensão do direito subjetivo material relacionada aos fatos articulados, pessoal, na estrutura maior da causa de pedir. Estou repetindo. A causa de pedir está ligada à exposição à narrativa dos fatos, que vai compreender especificamente a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima. A causa de pedir remota é o fato por si só, é todo o acontecimento do mundo ou da vida que impactou no surgimento do direito ou na lesão de direito da parte que vem a arguir, a apresentar tal narrativa. Na outra medida e consequência, nós temos a causa de pedir próxima, também chamada de fundamentos jurídicos. Aqui nós temos especificamente o direito subjetivo material decorrente desses fatos apresentados na exordial. Assim sendo, pessoal, eu te convido a ler comigo o artigo 319 do CPC. Olha o que diz. Artigo 319 do CPC. Olha o que diz. A petição inicial indicará. Petição inicial, exordial, peça vestibular indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Veja que aqui não é o pedido, aqui não é o pedido, aqui é o fato e os fundamentos jurídicos. Aqui nós temos como referência a denominação causa petende, ou também, melhor dito, no português,
causa de pedir, que abrange, pessoal, olha só, dois núcleos. Aqui nós temos a causa de pedir remota e a causa de pedir o que, gente? Próxima ou simplesmente fundamentos jurídicos. Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, logo em seguida nós temos no artigo 319, inciso 4, o pedido com as suas especificações. Pessoal, o que é o pedido juridicamente falando na órbita do processo civil brasileiro? Bem, pedido, pessoal, compreende a própria existência da necessidade da parte autora de que haja a tutela jurisdicional efetiva. Não esqueça de colocar efetiva. Nós vimos no início do nosso curso o princípio da publicidade, falamos que envolve o segredo de justiça, falamos do princípio da eficiência, falamos do princípio da existência digna ou dignidade da pessoa humana. Então não esqueça, o autor, ele quer o que, gente? O cumprimento, o exaurimento da tutela judicial, mas com crivo, pessoal, com crivo de ser efetiva, buscando uma decisão judicial de sentença com resolução de mérito. Aqui nós temos a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito. Bem, nesse contexto, nessa consequência, o pedido ele compreende duas atitudes bem claras. Repito, nesse contexto, nessa competência, nessa referência, o pedido abrange duas esferas específicas. O pedido pode ser chamado também de pedido mediato e, na outra esfera, pedido imediato. Então, o inciso 4 do artigo 309, ele fala de dois pedidos. Pedido imediato, pedido imediato. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Vamos aqui seguir. Pedido imediato, pessoal, é o bem da vida que o autor pretende, né, pessoal, ter. É o bem da vida que o autor pretende ter para si. Para isso, ele quer, evidentemente, o exaurimento da prestação jurisdicional. Agora veja, pessoal, o pedido imediato, que é o pedido técnico, jurídico, processual, está relacionado à providência jurisdicional pretendida. Uma condenação, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, de indenizar, não sei. Ali nós temos uma emanação de uma vontade legal quanto a um provimento, quanto a uma providência por parte do Estado juiz perante a concretização do pedido imediato. Então, primeiro, o juiz condena para que haja o quê, pessoal? A concretização do pedido imediato. Então, primeiro é o pedido imediato, ou seja, a providência por parte do Estado juiz, por parte da tutela jurisdicional pretendida. Para assim nós temos o quê, gente? O bem, dinheiro, carro, roupa, aí vai exemplos longos. Primeiro, então, portanto, é o pedido imediato, que é a providência jurisdicional pretendida, uma condenação, um pagamento de uma indenização pontual, uma específica obrigação de fazer, não fazer, e, subsequentemente, nós temos o pedido imediato, que é a coisa que você pretende. Dinheiro, carro, moto, etc. Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, vamos aqui voltar ao artigo 55 do CPC. Vamos voltar ao artigo 55 do CPC. Então o dispositivo é bem claro. Reputam-se inconexas duas ou mais ações, quando isso for em comum, o que, gente? O pedido, a causa de pedir. Então, somente nos casos em que há uma identidade entre os pedidos e a causa de pedir, nós temos conexão. Vamos ver daqui a pouco, especificamente, que na continência há uma necessidade de identificação das partes e da causa de pedir, enquanto que na conexão é do pedido ou da causa de pedir. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Show de bola. Bem, pessoal, observações à parte essenciais, só para a gente poder realçar nosso conhecimento. Primeiramente, pessoal, a cláusula de eleição de foro, ela não pode preponderar perante regra legal de conexão. E isso está bem estampado no parágrafo 1º do artigo 55. Repito, as cláusulas de eleição de foro, elas não podem preponderar quanto às regras de conexão. E isso em virtude, pessoal, da própria matéria, da própria importância para que haja um julgamento justo. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, nós temos aqui o parágrafo 1º do CPC. Olha o que diz, pessoal. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido o que, gente? Sentenciado. Então, pontualmente na conexão, o importante que deve ser atendido, observado, é essencialmente
a presença de elementos de conexão, elementos esses comuns, pedido ou a causa de pedir. E isso vai reverberar, isso vai dar ressonância necessária, para que haja pontualmente, pessoal, a conexão. Então, entre as circunstâncias em que envolve, pessoal, a tramitação separada das causas e a razão de ser que importa na conexão, há uma preponderância natural na conexão, tá? Isso está no parágrafo primeiro. E isso vai impactar, inclusive, nas cláusulas de eleição de foro. Bem, pessoal, de forma correlata e dela consequente, nós temos a situação que envolve a suspensão. Então, vamos supor pontualmente, pessoal, que havendo circunstâncias de conexão, mas a reunião dos processos pode conturbar, tornar, inclusive, mais dificultoso o julgamento da lide. Portanto, pessoal, nesse caso pontual, a legislação brasileira, ela pontua a circunstância de suspensão de uma das ações. Isso está previsto aonde, gente? Está previsto no artigo 313, inciso número 5, a linha A. Repetindo, quando o juiz, ao observar e conhecer de ações conexas, mas perceber categoricamente que haverá um problema muito sério, um conturbamento quanto à lisura, quanto à economia processual, contra a própria racionalidade dos atos processuais que são necessários ali estarem presentes, o juiz, com critério de cautela e evidentemente, de razoabilidade, ele vai realizar a suspensão de uma das ações ditas conexas. E isso está onde, professor? Isso está no artigo 313, inciso 5, a linha A, que diz o seguinte: quando suspende-se o processo, vamos lá, quando a sentença de mérito, olha só, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Então, mesmo havendo conexão, com critério de razoabilidade, com critério de coerência pontual, o juiz, evidentemente, ele pode suspender uma das ações. Nesse caso de suspensão, vai haver o julgamento efetivo de um processo para depois haver a efetiva julgamento do outro. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, como é que a gente poderia trabalhar exemplos de conexão? Para a gente não ficar também falando e ficar voando na matéria. Vamos supor pontualmente, pessoal, que haja um espetáculo artístico, né? Haja um evento, um show, uma festa. E aí, especificamente, pessoal, um dos pilares lá do palco cai e gera um acidente perante várias pessoas. Pessoal, nesse sentido de consequência, o que pode acontecer? Em razão da identificação, da identidade quanto à causa de pedir e ou pedido, poderá haver o que, pessoal? A conexão. Outro caso pontual que nós podemos também, inclusive é muito comum na seara do processo civil, em especial nas várias sucessões e interdições, é quando, em várias ações distintas, herdeiros questionam, pessoal, judicialmente a nulidade de um testamento. Então são vários herdeiros. E esses herdeiros estão questionando pontualmente que o testamento ele é nulo. E aí, pessoal, nesse sentido de consequência, o juiz pode realizar a conexão. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Beleza? Bem, feito tais expoentes, pessoal, nós vamos falar de um outro tema associado, a continência. Pessoal, a continência ela é bem mais tranquila de observar, contudo, na órbita prática, ela gera um pouco de cisania, um pouco de decisões que muitas vezes são conflitantes. Bem, primeiramente, pessoal, como eu já havia dito para vocês, quando a gente trata especificamente da conexão, a identidade contra elementos comuns do processo são o que, gente? São o pedido ou a causa de pedido. Quando nós falamos especificamente da continência, a relação é outra. Nós temos uma identidade quanto às partes, autor e réu, e a causa de pedir. Não necessariamente, pessoal, tem que haver uma identidade quanto aos pedidos. Mas, obrigatoriamente, a lei ela é categórica, ela é dura, ela é clara. Tem que haver identidade quanto às partes e identidade quanto à causa de pedido. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui especificamente analisar o artigo 56 do CPC. Olha o que ele diz. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Quanto às partes e a causa de pedir. A continência ocorre quando há identidade das partes
I da causa de pedir. Na conexão, pedidos ou, causa de pedir. Cuidado que isso já caiu em prova. Então vamos lá. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais. Veja que aqui nós temos pontualmente um ponto crivo, que é a existência de ação continente, que é a ação mais abrangente quanto ao pedido, e a ação contida, que é uma ação cujo pedido é menos abrangente. Então, repetindo. Na continência, pessoal, a identidade quanto a elementos comuns é quanto às partes e a causa de pedir. Só que o pedido de uma das ações ele é muito mais abrangente em razão à outra. Vamos supor, por exemplo, uma ação, pessoal, ajuizada, uma ação de condenação, uma ação indenizatória, cobrada contra um indivíduo, cobrando outro indivíduo em razão de uma lesão que ocasionou no seu veículo. Só que, subsequentemente, pessoal, o indivíduo ele entra com uma outra ação para que haja uma declaração de existência de relação jurídica, por exemplo, de consumo. Bem, em razão do fato pontual que envolve o pedido formulado na primeira ação ser mais abrangente, pessoal, que a outra, essa ação mais nova, ela sofre uma sentença sem resolução de mérito. Ou seja, essa ação dita contida, que tem um pedido menor, ela é extinta sem resolução de mérito. Por quê, pessoal? A lei ela reconhece a existência da continência. Mas para que haja a reunião dos processos, primeiro tem que ser proposta, pessoal, a ação contida. Para em seguida ser proposta o quê, gente? A ação continente. Repetindo, não tem problema, estou aqui contigo. Olha só. Na conexão, nós temos o quê, gente? Duas ou mais ações, cuja causa de pedir ou o pedido seja o quê, gente? Dotado de identidade, sejam elementos comuns. E nesse contexto de consequência, nós sabemos que o juiz ele pode, em razão das circunstâncias, suspender para evitar embaraços jurisprudenciais, um processo sem celeridade natural, sem economia processual. Mas a regra é o que, gente? A ocorrer, portanto, a reunião dos processos para que haja efetivamente uma decisão conjunta, uma decisão efetiva e justa. Em contrapartida, pessoal, na continência, há duas ou mais ações, isso, e nesse ponto é igual à conexão, tudo bem? Mas a identidade, pessoal, é necessariamente entre as partes e a causa de pedir. Veja que a identidade ela é clara entre as partes e a causa de pedir. Pessoal, se a causa, mesmo que haja partes, mas se a causa de pedir for diferente, não há continência. Porque é obrigatório que as partes e a causa de pedir, pessoal, apresentam identidade, sejam elementos comuns. Mas, associado a isso, o pedido da ação dita continente, está aqui, ó, da ação dita continente, ela, evidentemente, ela é mais abrangente do que a ação dita contida. Então, veja, suponhamos que haja uma ação condenatória proposta e, subsequentemente, haja, depois de um mês, 2, 3 meses, um ajuizamento de uma ação declaratória, identificando mesmas partes e mesma causa de pedir, essa ação dita contida, que tem um pedido ínfimo, menor que a declaração, esse vai ser submetido, pessoal, à extinção do processo sem resolução de mérito. Agora, pessoal, para que haja na continência a reunião dos processos, pessoal, veja que deve haver o inverso. Primeiro tem que ser proposta uma ação com pedido menor, que é a ação contida, para assim ser proposto, ajuizado, uma ação continente, ou seja, a ação com pedido maior. Nesse caso pontual como exemplo, nós temos o quê? O ajuizamento de uma ação declaratória, cujo pedido é menor, e em seguida, daqui a 3 meses, 1 ano, não sei, tem o ajuizamento da ação continente, que tem um pedido maior. Aí sim, nesse caso, pessoal, há o fenômeno da continência. Isso está previsto aonde, gente? No artigo 57 do CPC. Olha o que ele diz. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, olha só, finalizando, as causas serão o que, gente? Necessariamente reunidas. Então só haverá reunião quando primeiro for ajuizado a ação contida, ou seja, contida, pequena, pedido pequeno, e depois for ajuizado a ação continente. Continente, país, né, mundo, continente. Aí haverá o que, gente? A continência. Porque do contrário, primeiro ajuizando uma ação com pedido maior,
para depois ajuizar uma ação com pedido menor, não haverá continência e é o caso específico de que, gente? Sentença sem resolução de mérito. Show de bola? Tranquilo? Tá de boa, pessoal? Bem, pessoal, esse aqui é o apanhado de informações que eu queria deixar para vocês de conexão e continência. Os demais informações correlatas, eu já fiz a explanação em sala de aula. Eu agradeço a Deus sobre todas as coisas. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui comigo, ouvindo. Peço-lhe que compartilhe, né? Faço questão de pedir. Só tenho receio de desistir e pedir. É um prazer fazê-lo para você. E no mais tardar, deixe o seu like, compartilhe e bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.